Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, sou professora de matemática e nós estamos aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos. Nós vimos na aula passada uma pequena revisão de ângulos opostos pelo vértice, ângulos suplementares, ângulos complementares e hoje nós vamos olhar o que? Triângulos. Vimos também na aula passada, e será uma recordação hoje, dos elementos de um triângulo, que é uma figura geométrica. Quais são os elementos desse triângulo? Vamos lá? Olha lá, os elementos de um triângulo. Eu tenho o vértice, eu tenho o que mais? Os lados, eu tenho os ângulos internos e os ângulos externos. Não podemos esquecer nunca quais são os elementos do triângulo. Então essa é apenas uma recordação do que nós vimos na aula passada para darmos continuidade. O que nós vimos também? Nós vimos como que os triângulos eles podem ser classificados. Eles podem ser classificados nesse momento, como nós iniciamos na aula passada, pelos seus lados, o tamanho dos seus lados. E nós vimos aí o triângulo equilátero, que é o que está aqui no nosso desenho. Qual é a diferença desse triângulo para os próximos? Esse triângulo possui 3 lados iguais. Então, dentro desses 3 lados, eu possuo o quê? Ângulos também iguais, os quais nós veremos nas próximas aulas. Então, o primeiro triângulo que nós vimos conforme a sua classificação, ou seja, conforme o seu lado, foi o triângulo equilátero. Vamos continuar? Olha lá. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles é o outro tipo de triângulo conforme o seu lado. Ele possui o quê? O triângulo isósceles, ele possui pelo menos 2 lados congruentes, ou seja, ele possui 2 lados iguais. Possui 2 lados iguais e um diferente. Então, se o triângulo são de 3 lados, o isósceles ele já é diferente do triângulo equilátero, porque ele possui 2 lados iguais e um diferente. Vamos ver? Triângulo isósceles. Olha o desenho do triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele possui 2 lados iguais, então conforme a identificação dele, o lado AB vai ser igual ao lado AC e o lado AB igual ao lado BC e o lado AC é diferente. Então, esse é o triângulo isósceles. Nós temos que tomar muito cuidado para não confundir o isósceles com o triângulo equilátero, porque o equilátero ele possui os 3 lados iguais e o isósceles 2 lados iguais e um deles é diferente. Vamos pôr em prática? Olha lá o desafio. Esse desenho é um triângulo isósceles porque tem 2 lados iguais. Sim ou não? Observem o desenho, olhem o lado AB, o lado AC e o lado BC. Então vocês vão copiar no caderno, vão olhar os exercícios, o slide anterior, a apresentação anterior, o que determina que um triângulo ele é isósceles? Ele possui todos os lados iguais ou ele possui apenas 2 lados iguais e um diferente? Eu vou dar um tempo para vocês copiarem.
Então, qual que é a resposta? Conforme o desenho, eu posso dizer para vocês, então, que ele é realmente um triângulo isósceles. Por quê? Observem aqui o desenho. Eu tenho dois lados identificados como iguais, com o mesmo risco, e um lado sem identificação nenhuma. Então, o lado AB vai ser igual ao lado AC e o lado BC é diferente. Então, ele é um triângulo isósceles. Joia? Vamos continuar? Triângulo escaleno. Essa é uma outra característica do triângulo. Então, nós vimos o triângulo equilátero com os três lados iguais, nós vimos agora o triângulo isósceles com dois lados iguais e um diferente, e agora nós estamos vendo o triângulo escaleno. Qual que é a característica do triângulo escaleno? Vamos ver? O triângulo escaleno, ele possui todos os seus lados diferentes, ou seja, cada lado tem uma medida diferente. Então, para que eu tenha um triângulo escaleno, eu vou observar o quê? Os seus lados, o tamanho dos seus lados. Se todos os seus lados são diferentes, ele é um triângulo escaleno. Vamos pôr em prática isso? Olha lá, o desenho do triângulo escaleno. Então, vamos observar que desde o primeiro triângulo lá, o equilátero, na primeira aula, os três lados iguais tinham a mesma indicação, com um risquinho em cada lado. No triângulo isósceles, eu também tinha duas medidas com a mesma indicação, com dois risquinhos, e na terceira sem nenhum risquinho. O triângulo escaleno, vejam que ele é diferente, a medida dele de todos os lados. Então, o lado AB, a medida dele é diferente do lado AC, que é diferente do lado BC. Então, verifiquem que cada lado eu coloquei com uma cor. Cada lado está sendo identificado de uma forma. Então, para que nós saibamos bem certinho qual lado é, se é igual, se é diferente, é bom a gente destacar com um risquinho, com dois risquinhos ou com cores diferentes. Então, isso o exercício sempre vai mostrar para vocês. Vamos continuar? Então, o meu primeiro desafio para vocês. Os triângulos podem ser classificados conforme os seus lados? Quais os nomes dados? Então, vejam, qual é a classificação dos triângulos quanto aos seus lados? Então, é o primeiro item que nós começamos a estudar sobre os triângulos. Quanto aos seus lados, eles podem ser o quê? Eu vou dar um tempo para vocês resolverem antes que eu responda. Vamos lá?
Qual que foi mesmo a pergunta do exercício? Os triângulos podem ser classificados conforme os seus lados? Sim, nós vimos no início da aula passada como que os triângulos são classificados. Nesse primeiro momento, quanto aos seus lados. Depois nós vamos verificar quanto aos ângulos. Mas na aula passada e na aula de hoje nós iniciamos quanto aos seus lados. Então eles podem ser classificados sim, conforme a medida de seus lados. A outra pergunta, quais os nomes dados à forma que nós damos quando classificamos os triângulos quanto aos seus lados? Então eu tenho o triângulo equilátero, que são os 3 lados as mesmas medidas, eu tenho o triângulo isósceles, com 2 lados iguais e um diferente, e eu tenho o triângulo escaleno, com todas as medidas diferentes. Então vejam que é bom a gente sempre destacar, quando eu estou falando do equilátero, ou do isósceles, ou do escaleno, através de formas de desenho, com um risquinho, ou 2 risquinhos, ou com cores diferentes, se o exercício não dá. Mas se o exercício pedir para vocês demonstrarem em forma de desenho, usem a imaginação de vocês, que nós vamos fazer já já. Vamos lá? Qual é o nome dado ao triângulo com 2 lados congruentes? Olha bem, represente em forma de desenho. Então, qual o nome dado ao triângulo com 2 lados congruentes? Lembram que são ângulos congruentes ou triângulos congruentes? Eles possuem lados iguais. Mas aqui ele está pedindo 2 lados congruentes. Represente em forma de desenho. Aqui a imaginação de vocês pode ir solta. Eu preciso saber o nome dele e eu preciso que vocês também façam o quê? O desenho dele. De que forma que você vai fazer o desenho? Pegue lá uma régua, utilizem, façam as medidas, né? Se eles são todos iguais ou não, mas aqui ele está dizendo que são 2 lados iguais. Para cada lado, utilize uma cor. Se os lados forem iguais, a mesma cor, ou então utilizem risquinho, voltem ao exercício anterior. Eu vou dar um tempo para vocês resolverem.
Como é que vocês fizeram? A primeira pergunta foi: qual o nome dado ao triângulo com os dois lados congruentes? É o triângulo isósceles. Ele possui dois lados iguais e um diferente. Daí o exercício está pedindo, representa em forma de desenho. Você desenhou lá bem bonitinho, dois lados iguais, um diferente, copiou o que já estava aqui de repente, pode fazer com cores iguais, os lados iguais, com o mesmo tamanho, com a mesma medida, um lado diferente com cor diferente, ou vocês podem simplesmente fazer com a régua lá e marcar 2 a 2 iguais e um diferente. Joia? Aí dá para você fazer de tudo que é forma, vai de usar a imaginação. Beleza? Vamos continuar? Olha aqui, conforme os desenhos dos triângulos, escreva o nome de cada um conforme a classificação quanto aos seus lados. Então veja, eu tenho o primeiro triângulo aqui laranja, eu tenho o segundo aqui pretinho, eu tenho o azul. Nós já vimos a classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Aqui eu vou dar um tempo para vocês identificarem cada um, vocês vão copiar no caderno, vocês vão fazer do jeito que vocês querem, colorido, façam as medidas para pôr bem em prática quando ele é equilátero, ele é isósceles ou ele é escaleno. Eu vou dar um tempo e nós já voltamos para corrigir, beleza?
que nós vimos agora? Dentro desses 3 desenhos que vocês copiaram, o laranja dá para ver que as 3 medidas dos lados são diferentes. Então, ele é um triângulo escaleno. O segundo desenho é igual ao desenho que nós também mostramos para vocês com relação ao seu tamanho, né? Aos seus lados. São 2 lados iguais e um diferente. Então, é o triângulo isósceles. E o terceiro, o nosso azul, que estão com os 3 lados com a mesma medida, é o triângulo equilátero que nós vimos já na primeira aula sobre triângulos. Então, aqui eu consigo fazer uma revisão bem boa, bem concreta com relação ao seu tamanho. Então, você pegou a régua, você fez o tamanho, no primeiro as medidas são diferentes, no segundo eu tenho 2 medidas iguais e uma diferente, e no terceiro eu tenho as 3 medidas iguais dos seus lados. Então, escaleno, isósceles e equilátero. Vamos continuar? Um triângulo é chamado de escaleno quando os seus lados possuem comprimentos diferentes. Sim ou não? Eu vou dar um tempo para vocês responderem.
Então, já copiaram no caderno? Já passaram? Já fizeram o desenho? De repente não está sendo pedido aqui, mas é bom a gente fazer o desenho também para poder colocar em prática. E a pergunta é, um triângulo é chamado de escaleno quando os seus lados possuem comprimentos diferentes? Sim. Então, quando ele possui os 3 lados de medidas diferentes, ele é chamado de escaleno. Se nós voltarmos ao exercício anterior, ele seria o triângulo na cor de laranja, né? Um amarelo mais escuro, então ele possui os 3 lados diferentes. Então a resposta é sim. O próximo também, vamos lá? Um triângulo é chamado de isósceles quando há 2 de seus lados com o mesmo comprimento? Sim ou não? Vamos copiar no caderno, vamos tentar fazer o desenho, não está sendo pedido aqui, mas só para a gente pôr em prática. Então, é ou não é? Vamos lá? Vou dar um tempo para vocês copiarem.
Então, fizeram lá? Fizeram o desenho para tirar a dúvida? Ele é ou não é um triângulo isósceles? Então, o triângulo é chamado de isósceles quando há dois de seus lados com o mesmo comprimento. Isso, ele é isósceles. Lembra do desenho anterior? Era o desenho que estava pintado na cor preta, certo? Então, a resposta é sim. Façam sempre o desenho ao lado, com as medidas de 2 a 2 se forem iguais, se for isósceles, ou com todas as medidas diferentes, como o caso do exercício anterior. Ou, vamos olhar o próximo exercício? O triângulo é chamado de equilátero quando todos os seus lados possuem o mesmo comprimento. Será que é verdade? Vamos olhar os slides anteriores, vamos pôr em prática? Faça o desenho no caderno e responda para mim. Não está sendo pedido, mas é bom para poder colocar em prática. Vamos lá? Vou dar um tempo para vocês.
Então, gente, fizeram o desenho? Qual que é a resposta? A resposta é sim. Então, o triângulo é chamado de equilátero quando todos os seus lados possuem o mesmo comprimento. Isso daí nós já vimos a partir da primeira aula sobre triângulos, né? Hoje, no início, já fizemos uma revisão, então nós sabemos que se eu voltar no slide anterior, é aquele que é o azul, que tem os 3 lados iguais, os 3 lados congruentes. Então, a resposta é sim. Sempre faça um desenho ao lado para a gente poder ter uma ideia e fixar qual que é a diferença de cada triângulo com relação ao seu comprimento. Vamos continuar? Olha lá, o vértice é um elemento de um triângulo, então mais uma vez eu estou aqui voltando aos elementos dos triângulos. Por quê? Porque isso é importante. Para a construção de um triângulo é importante nós sabermos quais são os seus elementos. Então eu vou dar um tempo bem rapidinho para você fazer. Pode até fazer um desenho para identificar quais são os elementos do triângulo. Vamos lá? Então, se vocês fizeram o desenho para ter uma ideia ou voltaram nos primeiros slides, quais são os elementos de um triângulo? O vértice é o elemento de um triângulo? Sim, o vértice é o elemento de um triângulo, porque o vértice é o encontro de 2 lados do triângulo. Então, no triângulo eu vou ter quantos vértices? 3 vértices. Então, a resposta vai ser sim. Então, hoje o que nós vimos? Nós vimos tudo sobre o comprimento do triângulo. Nós vimos quais são as suas características. Vamos dar uma recordada? Voltando lá no primeiro, eu tenho
o elemento dos triângulos, né? Então, nós fizemos uma revisão quanto ao elemento dos triângulos, que são vértice, lado, ângulos internos e ângulos externos, que eu não posso esquecer quais são os elementos, tanto que foi o último slide passado. Depois nós recordamos o que é um triângulo equilátero, aquele que possui os três lados iguais, ou seja, eles possuem as mesmas medidas, os três lados são congruentes. Depois nós entramos no triângulo isósceles. Qual é a característica do triângulo isósceles? O triângulo isósceles ele possui dois lados iguais e um diferente, certo? Como é que eu sei? Olha o desenho. Eu posso identificar os lados iguais através de cores com o mesmo traço e um diferente. Então, o isósceles ele possui dois lados iguais e um diferente. Depois, eu passei o exercício aqui, pedindo para vocês identificarem se é um triângulo isósceles. Ele é, porque ele possui dois lados iguais e um diferente. Depois, nós entramos no escaleno. A característica do escaleno é que todos os lados dele são diferentes. Então, vejam, eu já vi o equilátero, o isósceles e o escaleno. De que forma que ele pode ser apresentado? Dessa forma, ou seja, todos os lados são diferentes. Pegamos a régua, vamos medindo e vamos colocando a sua medida para saber se ele é escaleno. Ou então podemos fazer com cores diferentes seus lados, colocando o risco da forma que vocês quiserem. Mas sempre lembrando que o escaleno são três lados diferentes. Primeiro desafio aqui, nós colocamos quais são os nomes dados, né? A classificação dos triângulos quanto aos seus lados. Então, de novo, triângulo equilátero, triângulo isósceles e o triângulo escaleno, né? São os nomes dados. Daí depois nós vimos aqui os lados congruentes quando eu tenho um triângulo com dois lados congruentes e representar em forma de desenho. Então, é o triângulo isósceles. Nós temos o desenho dele em dois slides anteriores. Depois, olha aqui, nesse aqui eu preciso classificá-los, né? Conforme os seus tamanhos. Qual que é todos os tamanhos diferentes dos seus lados? O escaleno. O isósceles com dois lados iguais e um diferente. E o triângulo equilátero com os três lados iguais. Dando sequência, o triângulo é chamado escaleno quando os seus lados possuem comprimentos diferentes? Sim, são todos os lados diferentes, então ele é um triângulo escaleno. Depois ele pergunta se um triângulo é chamado isósceles quando tem dois lados iguais e um diferente? Sim, ele é isósceles porque ele tem dois lados iguais e um diferente. E um triângulo é chamado de equilátero quando todos os seus lados possuem a mesma medida? Sim, todos os seus lados possuem a mesma medida, então ele é um triângulo equilátero. E por último, se o vértice é ou não é o elemento de um triângulo. Sim, o vértice ele é, juntamente com os seus lados, os seus ângulos internos e os seus ângulos externos. Então, hoje nós vimos sobre um pouquinho mais as características dos triângulos, nós vimos os nomes que nós damos quando todos os lados são diferentes, dois iguais ou todos iguais. Revimos também um pouquinho dos elementos do triângulo e na próxima aula nós vamos dar continuidade às características quanto aos seus ângulos. Joia? Bons estudos, até a próxima aula.